Olá, professor, tudo bem? Aqui é a Daniela. Vou iniciar então a apresentação do projeto de ensino junto com a minha colega Vanessa. O tema principal do nosso trabalho é a aba Uma Intervenção Psicopedagógica. Vamos iniciar então falando um pouco da aba, como surgiu, né? E um pouquinho de como ela funciona e depois a minha amiga Vanessa vai estar dando a continuidade. Esse estudo examina como a análise do comportamento ABA, né, que a ABA é uma análise do comportamento aplicada, como ela é aplicada em crianças do transtorno do espectro autista, para melhorar as suas habilidades sociais e comportamentais, tá? A pesquisa de natureza qualitativa explora as intervenções propostas pela ABA e a sua eficácia no autismo, que são baseadas na teoria do comportamento de Skinner, né, do autor Skinner, que é amplamente difundida e busca aplicar resultados cientificamente comprovados. Né? Então, a ABA ela é cientificamente comprovada os resultados. Os profissionais da saúde e educação também podem aplicar, né, as intervenções baseadas na ABA, tá? A ABA, ela vem de uma sigla em inglês, ACA, que veio para o Brasil, né, e que significa Análise do Comportamento Aplicada, aqui, né? Ela veio para o Brasil a partir dos estudos da análise do comportamento aplicada, né? Ela é uma ciência, assim como outra análise que se dedica a estudar um objeto, né? E a ABA, né, tem como objetivo estudar o comportamento humano socialmente relevante, né? A análise do comportamento não vai se dedicar exclusivamente somente ao autismo, tá? Ela não se dedica só ao autismo, né? Ela vai se dedicar à parte aplicada em diferentes contextos, né? A gente pode usar o ABA em diferentes situações, né? Até em casa, até com a nossa família, né? Então, é uma ciência realmente que ela tem eficácia. Mas na área do autismo, ela recebeu uma grande fama, tá? Justamente pelas comprovações nas quais nos mostraram que é possível, tá? Ensinar essas pessoas, né? E crianças, que é possível promover a autonomia, reduzir o déficit e bem a partir dos conceitos da análise do comportamento. Então, é comprovado, né, que é possível sim, né, ajudar essas crianças, né, através da aba, né, da análise do comportamento, né, através da intervenção, fazer com que essas crianças tenham, né, a redução aí de comportamentos, né, difíceis, né, e que promovam a sua autonomia, né, reduzindo seus déficits. E quando falamos em aba, estamos falando da aplicação do conhecimento em diferentes áreas, né, da espécie humana. E quando falamos na análise do comportamento, falamos de uma ciência que dentro desse grande guarda-chuva, né, chamado aba, ela tem várias abordagens que se dedicam a aplicar esse conhecimento. Podemos aplicar esse conhecimento de forma mais estruturada, ensinando pessoas, né, que vão interagir, né, por exemplo, pessoas que vão interagir com o aluno, com o paciente, com o seu filho, né, ensinando essas pessoas, né, treinando pais, né, a partir de reforçamento, a partir do ensino de comunicação alternativa, né, a partir de ensino da fala e a partir das habilidades sociais, né. Então, tem diferentes formas de aplicar esse conhecimento. Por isso que a aba não é um método, ela é uma ciência que vai embasar diferentes práticas, com foco na individualidade, né? Então, o foco da aba é, primeiro é avaliado, né, cada um na sua individualidade, né, e depois é feito a sua aplicação, né, de forma que seja
eficácia, né, para cada indivíduo. A singularidade e a individualidade é inquestionável, tá? No ponto de vista científico da análise do comportamento ABA. Sempre que vamos precisar de uma avaliação individualizada para cada caso, tá? Nós sempre vamos precisar, né? E é preciso avaliar quais as práticas vai se aplicar em cada situação, né? Então, para cada criança, para cada indivíduo, é primeiro feito uma avaliação diferente, né? E é feito também as práticas diferentes, né? São práticas diferentes aplicadas em cada situação, em cada caso. Precisamos entender dois conceitos, né, que envolvem o comportamento, que é a relação entre o organismo e o ambiente. Sempre que uma pessoa está se comportando, né, a gente precisa avaliar essa relação dela com o ambiente, né, o que está acontecendo ali, né, se há alguma interferência do meio, do ambiente. Para a aba, o comportamento não ocorre no vácuo, tá? Se estamos falando, estamos emitindo um comportamento dentro de um ambiente. Dando um exemplo, né? Um ambiente é tudo aquilo que afeta o comportamento. Pode ser parte da natureza, pode ser humano e pode ser próprio do organismo. O organismo é parte de um organismo, ele parte de um organismo biofisiológico, tá? Que afeta o ambiente e é afetado por ele, né? Então, essa é a grande diferença da análise do comportamento, né? Para outras formas de enxergar o comportamento humano que se dedicam o olhar para dentro da pessoa, né? Diferente, por exemplo, existem outras formas de analisar o comportamento, né? Mas essas formas, elas se dedicam a olhar o interior da pessoa, né? E a aba não, a aba ela olha para todo o entorno, né, para assim fazer a avaliação do comportamento, né, de forma adequada e individualizada. Então, o comportamento para o ABA é a relação de um organismo com o ambiente, né? Vamos sempre precisar focar, né, nesses comportamentos que são socialmente relevantes, né, para ensinar essas habilidades. A gente precisa primeiro ter o foco, né, do que está acontecendo para poder ensinar as individualidades, né, ensinar as habilidades, né, de forma individual, para que essa pessoa possa acessar mais necessidades, tá? Desejos, habilidades e que promovam bem-estar para ela, né? Essa pessoa, essa criança, e se tornem principalmente independentes e capazes de participar de grupos sociais importantes com qualidade de vida, né? Que é justamente, né, a grande intenção da aba, né? A análise do comportamento é a ciência que vai ajudar essas pessoas a alcançar comportamentos mais socialmente relevantes, tá? Diante da singularidade de cada indivíduo, as intervenções disponíveis pela análise comportamental e aplicada possibilitam maximizar, tá, o potencial de cada indivíduo, identificando de modo eficiente o que ensinar e a melhor forma de ensinar, né? Então, a partir dessa singularidade, né, avaliando a individualidade de cada um, né, é possível, né, identificar o modo mais eficiente, né, de ensinar a melhor forma, né, para cada pessoa ou para cada criança. Assim, diminuindo esses acessos, né, esses excessos comportamentais, né, como, por exemplo, comportamentos disruptivos, agressivos, né. Então, assim, é uma forma de melhorar esses comportamentos, né, com essas avaliações. A aba pode ser aplicada em adultos e crianças, né, como eu já havia falado, de diversas dificuldades, né, buscando as melhores estratégias para cada um e respeitando a individualidade de cada um, né, e de cada caso, né. E ela se destacou muito, ela comprovou a sua eficácia no autismo, né, nas pessoas com autismo, nas crianças com autismo,
justamente pela questão dos comportamentos, né? Então ela ganhou fama através do autismo, né? Então a eficácia, né, da aba no autismo é muito grande. Bom, professor, era isso. Eu vou agora deixar a palavra para minha colega Vanessa, que vai estar explicando um pouco mais, né, desse funcionamento aí dessa ciência maravilhosa e que tem feito muita diferença aí na vida de muitas crianças e pessoas, tá? Muito obrigado por me ouvir. Boa noite, professor. Dando continuidade ao que a nossa colega Dani trouxe até aqui. Continuamos falando sobre ABA, né? Análise do comportamento aplicada. Sua eficácia, né? Na intervenção inclusive psicopedagógica, com uma abordagem sistemática. Ela pode ser muito eficaz para crianças dentro do espectro autista e, como a Dani mencionou, não só para crianças com TEA, né? Em qualquer criança, adolescente, inclusive adulto com questões comportamentais, independente do transtorno, pode se beneficiar com ABA. Hoje a gente sabe que a ABA está inclusive dentro das empresas, né? Então, mas focando no trabalho, como a Dani disse, a ABA, né? Ela não é um método ou metodologia, ela é uma ciência que tem como objetivo, né, alterar de forma significativa os comportamentos, principalmente os socialmente relevantes, né? O intuito é analisar os comportamentos e alterar eles. Claro que de uma forma respeitosa, de uma forma onde a criança não vai sofrer, né? Sempre pensando e abordando os objetivos específicos de cada marco de desenvolvimento necessário para a criança naquele momento, né? Aqui a gente trouxe um estudo, né, de Lowas. Foi publicado em 1987, né? Ele registrou um estudo com 59 crianças de 3 anos ou menos, tá? Diagnosticadas com autismo. Entre essas crianças, 9 receberam 40 horas semanais de terapia ABA por 2 anos. 20 crianças receberam 10 horas semanais de terapia ABA e 20 crianças receberam aulas de educação especial padrão, terapia ocupacional, serviço de fono, fonoaudiologia, né? Enfim, o resultado do estudo foi esse aqui, então, que 47% das crianças, né, que receberam 40 horas semanais de tratamento ABA tornaram-se indistinguíveis de seus pares da primeira série, conseguindo alcançar, então, o mesmo nível de desenvolvimento dos seus pares, ou seja, das crianças típicas, né, que não tinham nenhum diagnóstico. Então, a partir desse resultado, né, passou-se a investigar mais a fundo, a se fazer replicações desse estudo, né, e terapias ecléticas que eu mencionei, como fonoterapia ocupacional, elas podem ser, sim, boas, necessárias, mas segundo esse estudo, né, ele comprova que a ABA seria a terapia mais eficaz para as crianças dentro do espectro, né. Então, eu acho que é importante também a gente falar um pouquinho, né, sobre comportamento e para a gente entender um pouco mais a fundo sobre a ABA, né. Então, o que a gente pode falar que é um comportamento? Porque a ABA, ela trabalha essas questões, né. O comportamento é simplesmente tudo que a gente faz. Por exemplo, andar, comer, ir ao banheiro, escrever, falar, tudo que modifica o ambiente é modificado por ele, a gente pode colocar como comportamento. Então, ler, escrever, recortar, são comportamentos socialmente relevantes, pensando em escola, pensando, né, no desenvolvimento da criança e do adolescente. Então, a aba, ela usa dentro dos seus procedimentos, né, instrumentos que quebram as tarefas de maiores em pequenas tarefas, usando a motivação do aluno. Então, a gente, né, segundo esse estudo, a gente acredita que a aba é sim muito eficaz, pode fazer muita diferença na vida das crianças. Outra coisa também importante que a gente pode mencionar, né, que dentro da aba a gente usa o que aconteceu, né, a gente analisa o comportamento da criança, o que aconteceu antes e depois, né, antes do comportamento ocorrer, que a gente chama de antecedente, né, behavior, comportamento, consequência. E para isso colhemos vários dados, né, para que possa ser avaliado por um profissional que entenda da análise funcional do comportamento. Por isso que é importante ter uma equipe multidisciplinar, né, a aba
Como foi mencionado, ela não é uma terapia eclética, ela é uma terapia onde tem uma integração de profissionais especializados, né? Por isso que é considerada também uma terapia intensiva e por isso os resultados que a gente percebe, né, tão relevantes. Então, a gente também pensando um pouco mais sobre a aba dentro da nossa profissão, do que a gente desenvolveu, está desenvolvendo como psicopedagogos, né? Pode ser muito eficaz, né? Se a gente conseguir juntar, se a gente conseguir perceber, né? Fazer, na verdade, um trabalho terapêutico através da análise do comportamento, né? Criar um bom vínculo com essa criança, aplicar a análise do comportamento com a equipe multidisciplinar dessa criança pode ser muito eficaz, né? A gente pode aí envolver psicólogo, a gente quanto psicopedagogo, fono, terapeuta ocupacional, inclusive psicomotricista, porque muitas crianças têm questões motoras, né? Enfim, fono. E desde que a gente estejamos sempre atualizados e trabalhando em equipe, tudo pode funcionar para essa criança, né? Bom, chegando nas conclusões, né, então, sobre esse trabalho, diante do exposto até aqui, né, é possível a gente concluir que a análise do comportamento aplicada, a ABA, né, ela surge como uma importante ferramenta na intervenção. Pode ser psicopedagógica, né, o trabalho em equipe, para crianças com transtorno do espectro autista, e a ABA, né, ela se destaca como abordagem, pela eficácia dela mesmo, né. Para concluir, então, vou deixar aqui algumas questões, né, onde a gente pode usar a aba, né, a aba usada para melhorar comportamentos pró-sociais, como a linguagem, habilidades de autocuidado, habilidade acadêmica, diminuir comportamentos problemáticos, por exemplo, morder, birra, chutar, chorar. É preciso distinguir, né, esses dois pontos, tendo planos separados. A aba, ela é a ciência de alterar comportamento. Ela não visa somente a redução do comportamento, né? Ela precisa construir habilidades de linguagem e aprendizado para substituir o comportamento problema. Então, digamos assim que a base da aba é isso, né? Claro que usando as avaliações, as ferramentas corretas, individualizadas, né? Para cada indivíduo poder se desenvolver da melhor forma possível dentro do esperado, né? Então, a gente tem que ter em mente que não devemos somente avaliar o comportamento, mas sim ensinar um novo comportamento, né? Diminuindo o comportamento problemático. Então, professor, esse foi o nosso trabalho. Espero que a gente... Claro que a aba, né? Ela é uma ciência que tu pode estudar 10 anos e, né, a fundo, que tu não vai conseguir aprender 100%, por isso que é importante a equipe multidisciplinar, por isso que é importante o analista do comportamento acima, analisando todas as ferramentas, né, necessárias para ver se essa, e com gráficos e tudo mais, para ver a evolução dessa criança, né, o quanto a família também esteja envolvida, né. Então, a gente quer deixar isso, né, que a aba ela se destaca como uma abordagem eficaz, promove o progresso educacional e, o mais importante, a autonomia e independência dessas crianças, né, visando lá na frente. Então, proporciona, né, oportunidades para uma vida mais inclusiva, mais satisfatória, né, mais uma qualidade de vida melhor para o indivíduo e para a família, né, e para todos que o cercam. Então, é isso, professor. Espero que tenha gostado. Uma boa noite. Obrigada.